Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Levítico capítulo 6, versículo do 8 ao 13, diz assim: O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois, despedirá as suas vestes e porá outras roupas e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Diga comigo: o fogo não deve ser apagado. Já deu para entender que o tema da nossa reflexão nessa noite é esse: o fogo não deve ser apagado. Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender de maneira mais clara e mais profunda a Tua palavra, e que a nossa alma esteja realmente inspirada para, ao sair daqui, colocar em prática o que nós aprendemos. Não é só conhecer, não se trata só de saber, a gente quer obedecer. Então, que o Senhor possa nos ajudar a viver essas duas realidades, conhecer e praticar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Bom, queridos, para quem está aqui e de repente não sabe, a Bíblia Sagrada, ela é composta de 66 livros, né? Divididos aí no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento com os seus 39 livros, de Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento composto de 27 livros, de Mateus a Apocalipse. Comumente nós encontramos algumas pessoas que dizem assim: eu não dou muita importância para o Antigo Testamento, porque nós estamos hoje vivendo na era da graça. Passou a era da lei. A era do Antigo Testamento é a lei, isso ali passou, a gente está na graça. Comumente nós encontramos algumas pessoas dizendo isso, dizendo de maneira equivocada. E se alguém está com um discurso equivocado, porque quem estuda mais cuidadosamente a Bíblia, sabe que esses dois temas, graça e lei, eles estão tanto no Antigo Testamento como no Novo. Graça e lei, Antigo e Novo Testamento. Isso fica muito patente, né? A lei, nós sabemos, o Senhor trouxe a lei por meio de Moisés, né? Há algumas leis, logicamente, específicas para o povo judeu. A lei civil, a lei cerimonial, mas tem uma lei moral, né, que nós entendemos como sendo os 10 mandamentos. Uma lei moral que perpassa, né, para o Novo Testamento, e essa lei moral deve ser cumprida pelo povo de Deus sempre, sempre. Então a lei fica clara, lá no Antigo Testamento. A graça também. Pela graça, Enoque andou com Deus. Pela graça, né, Noé foi salvo com a sua família. Pela graça, o povo de Israel foi tirado do Egito, de um tempo de escravidão. Pela graça, o povo de Deus foi liberto de um cativeiro babilônico. Pela graça, o povo ninivita, né, foi salvo na geração do profeta Jonas. Pela graça, tudo isso é graça no Antigo Testamento. E aí quando nós chegamos no Novo Testamento, a lei continua, né? Porque Jesus, ele é o cumprimento da lei,
e ele fala para os seus, ele fala para a sua igreja, que a sua igreja tem a responsabilidade de cumprir, obviamente, a lei moral, quando ele diz que os 10 mandamentos são resumidos em 2. Quais são os 2 mandamentos do Novo Testamento? Vamos lá? Não, fala aí com força. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. São os 2 mandamentos, né, que resumem toda a lei moral no Novo Testamento, certo? É lógico que hoje no Novo Testamento, nessa nova aliança, nós não temos, né, a obrigação de cumprir alguns cerimoniais, a lei cerimonial que está lá no Antigo Testamento. Não temos, tá? E daqui a pouco eu vou explicar melhor ainda para você, com base nesse texto que a gente acabou de ler. Mas eu quero já de cara deixar muito claro para vocês que Antigo Testamento é a palavra de Deus, total palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, e que tem muita lição para a gente nos dias de hoje. O Novo Testamento, a mesma coisa. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus inspirada para o nosso coração. Tá? Toda a palavra de Deus. Portanto, se você não tem muito hábito de ler o Antigo Testamento, por favor, dá uma lida no Antigo Testamento, tá? Tem pastor que, inclusive, só prega no Novo Testamento. Só prega no Novo Testamento. Que é o Antigo Testamento? E se alguém está equivocado. Palavra total de Deus. Pois bem, no Antigo Testamento nós encontramos as muitas profecias que são cumpridas no Novo Testamento. Alguns dizem que o Antigo Testamento é a sombra do que vem no Novo, né? A sombra aqui que se concretiza aqui. E um está ali ligado ao outro. E quando nós encontramos textos como esse que nós acabamos de ler, os senhores e as senhoras vão sair daqui percebendo que esse texto é um texto que diz muito respeito a você. Está no Antigo Testamento, mas que tem grandes lições para a minha e para a sua vida. Nós temos nesse texto aqui alguns símbolos que serão representados hoje na nova aliança. Eu quero caminhar cuidadosamente com vocês, preste atenção. Cuidadosamente. Você está com a Bíblia aberta? Se não está, por favor, irmão. Abra de novo. Levítico capítulo 6. Abra de novo. Nós temos alguns símbolos aqui que nós vamos ver a concretização no Novo Testamento. O primeiro deles é o holocausto. A ordem do Senhor aqui, né, a Moisés, é que ele transmitisse a Arão, né, e aos seus filhos, que eram os sacerdotes. Versículo 9, esta é a lei a respeito do holocausto. O primeiro símbolo aqui que eu quero compartilhar com vocês. O símbolo do holocausto. O holocausto. Um sacrifício que era feito no Antigo Testamento e que era ali queimado, né, em favor do pecado do povo. Esse holocausto aqui, esse sacrifício, em primeira instância, todos nós sabemos que diz respeito ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, que um dia veio e se entregou pelos nossos pecados. O grande sacrifício. Mas, por exemplo, no que diz respeito à igreja, quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz que nós temos que apresentar ao Senhor um sacrifício, um holocausto. A nossa vida é esse sacrifício, a nossa vida é esse holocausto, apresentada ao Senhor, como evidência de que nós estamos em Cristo, como demonstração de que nós reconhecemos o sacrifício maior, nós reconhecemos a entrega dele pelos nossos pecados, nós agora apresentamos a nossa vida como um holocausto vivo ao Senhor. Não é mais morto, é um holocausto vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida de pureza, a nossa vida de luta, de renúncia ao pecado, é o nosso sacrifício ao Senhor. É esse holocausto aqui. Nós temos um outro símbolo nessa passagem do Antigo Testamento. Ainda no versículo 9, o holocausto, ele diz assim: o holocausto ficará sobre as brasas do altar. Diga comigo assim, o altar. E um outro símbolo aqui é o altar. O sacrifício, o holocausto era trazido para o altar, para ali queimar, né? E esse altar, na nova aliança, é muito mais do que isso aqui. A gente usa essa expressão também para o altar da igreja hoje. Alguns usam o púlpito, né? Usa essa expressão para o púlpito, o altar. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente entende que o altar
o altar que o Senhor requer, muito mais do que isso aqui. O altar é aquilo que o Senhor Jesus disse em João, capítulo 4, versículo 23, para aquela mulher samaritana. Ele disse: importa que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Importa que nós apresentemos o nosso espírito, o nosso coração, como altar de Deus. E adoremos ao Senhor aqui, com o coração como sendo esse nosso altar, quebrantado e contrito, e singelo diante do Senhor. O altar, sobretudo na nova aliança, é o nosso coração. Temos outros símbolos aqui. No verso 10, ele diz: o sacerdote vestirá a sua túnica. Diga comigo, o sacerdote. Nós temos aqui o terceiro símbolo, o sacerdote, que era quem ia e oferecia aquele holocausto, aquele sacrifício, tomava conta daquela realidade ali. O sacerdote, nós somos sabedores que um sumo sacerdote, uma vez entrou, não com sacrifício, um sumo sacerdote uma vez entrou no Santo dos Santos, como sendo o próprio sacrifício. O nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio como sumo sacerdote, ele veio como próprio sacrifício, e ele abriu as portas, para que nós agora também como igreja, nós pudéssemos ser sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo que vive o sacerdócio cristão. Um povo que tem essa liberdade para viver com Deus, para viver para Deus, para proclamar as virtudes de Deus. E quem bem conhece a história da igreja aqui no século XVI, o monge Martinho Lutero, foi uma das coisas que ele muito bateu na tecla, refutando umas coisas erradas que a igreja católica apostólica romana estava apresentando. E uma das coisas que a igreja meio que barrava era o sacerdócio dos crentes. A igreja reduzia o sacerdócio somente ao padre, ao líder. Você traz aqui a sua oferta, você traz aqui o seu negócio, você traz aqui o seu pecado e eu vou apresentar a Deus. Venha confessar aqui para mim que eu vou interceder junto a você. Martinho Lutero, lendo, por exemplo, o que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: todos os crentes agora podem chegar até Deus. Tem o sacerdócio universal, nós temos a liberdade de ir ao Senhor, e inclusive trabalhar para o Senhor. Não é só o padre, não é só o pastor, todos nós. Então o monge Martinho Lutero, procurou resgatar o que já estava na Bíblia. O sacerdócio universal. Você é um sacerdote também. Você tem a liberdade de viver com Deus e servir ao Senhor. Não espere só pelo pastor. O sacerdote do Antigo Testamento, a gente vê representado dessa maneira no Novo Testamento. Todos os crentes são sacerdotes. Nós temos um quarto símbolo nessa passagem, que está no capítulo 12, no versículo 12. Um quarto símbolo, ele diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Diga comigo, fogo. Esse é o quarto e último símbolo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Vou repetir os quatro. O primeiro símbolo é o holocausto. O segundo símbolo é o altar. O terceiro símbolo é o sacerdote. E o quarto símbolo, o fogo. O quarto símbolo é esse fogo, que deveria estar sempre aceso naquele altar, queimando aquele holocausto, queimando aquela oferta, sempre aceso. E é sobretudo, esse quarto elemento que eu quero discorrer mais ainda com vocês nesses minutos finais. Esse fogo, que o Senhor, por meio de Moisés, disse assim: fala para Arão e para os sacerdotes, esse fogo nunca deverá se apagar. Os turnos dos sacerdotes, eles mudavam. Tinha uma turma que vinha no turno da tarde, outra turma pegava na noite, ali no templo, ainda aqui no tabernáculo. O templo ainda não estava construído. O tabernáculo, havia esse rodízio dos sacerdotes. Os sacerdotes faziam o rodízio, mas o fogo não podia se apagar. O fogo deveria estar sempre aceso. E certamente muitos dos senhores e das senhoras que estão aqui
quando nós usamos essa expressão, o fogo, certamente muitos de vocês já sabem que no Novo Testamento esse fogo tem a magnífica simbologia do Espírito Santo de Deus. Esse fogo, lá no Antigo Testamento, não deveria ser apagado, porque aquilo ali já representava o fogo do Espírito Santo, que um dia deveria queimar nesse altar aqui, queimar aqui dentro e queimar sem ser apagado. Eu quero pensar com vocês, como nós crentes temos a responsabilidade nos dias de hoje, de caminhar sempre com o nosso altar queimando, sempre com o coração pegando fogo da presença do Espírito Santo. No dia que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo em Pentecostes, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ali se viu línguas como de fogo. Fogo de Deus descendo sobre a nossa vida. O Senhor está chamando um povo para viver com o coração pegando fogo de amor por Ele. E é interessante que nesse versículo 11, do capítulo 6, diz assim: depois despirá as suas vestes e porá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. Presta atenção. Ali no Antigo Testamento aquele fogo deveria estar queimando continuamente, mas chegava um tempo, que ali naquele altar só ficavam algumas cinzas, uns restos, do animal que não era consumido. E a ordem de Deus era: fala para os sacerdotes fazerem sempre a limpeza do altar. Esses restos do animal, as cinzas, manda os sacerdotes sempre fazer a limpeza. Aí eu dei uma lembrada nos nossos bons churrascos. Lembra do churrasco? Cadê o Romeu? Está por aí? Romeu é uma churrasqueira de primeira. E churrasqueiro de primeira sabem disso, não é? Assando aquela carne, de repente, a carne está assada e vai. Chega um tempo que está aquela gosma em cima da churrasqueira. Aí o churrasqueiro experiente dá uma ajeitada, dá uma rapada, tira as cinzas, organiza, bota um carvãozinho novo e o fogo pega de novo. E a carne, é torrada. E os crentes que gostam de carne vão fundo. Dá uma limpada para que produza mais. E quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa realidade, esse é o compromisso que temos que ter constantemente como sacerdotes de Deus, como alguém que pretende caminhar com o altar sempre queimando. Nós precisamos estar sempre dispostos a, de tempo em tempo, dar aquela limpada, de tempo em tempo ajustar tantas coisas na nossa vida. Você precisa cuidar do seu altar. Você precisa cuidar do seu altar. Você tem que ter o devido cuidado para que o fogo não apague e o altar não fique aquela coisa horrível. Estava até queimando, algumas coisas estavam até indo bem, o sacrifício estava sendo oferecido, mas de repente você se desligou da ordem que Deus deu para os sacerdotes: limpa o altar. Limpa o altar, cuide do coração, cuide da sua vida espiritual, limpe o altar, e tenha o zelo para que o fogo não apague. Fazendo a ligação com o Novo Testamento, cuidando para que o fogo não apague, nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, e eu quero remeter vocês a essa carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, vamos para o Novo Testamento agora, para vocês perceberem ainda mais, que o Antigo Testamento tem tudo a ver com o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O apóstolo Paulo diz o seguinte, verso 19: e não apaguem o
Espírito. Quem é o fogo que queima hoje aqui dentro? Quem é o fogo? E qual é a ordem do apóstolo Paulo aqui? Lógico, a ordem de Deus por meio do apóstolo Paulo. Qual é a ordem? Não apaguem o Espírito. Nós poderíamos aqui fazer um trocadilho e dizer, não apaga o fogo, lá do Antigo Testamento. Apaga o fogo não, meu irmão. Não apague o fogo, minha irmã. O fogo tem que queimar continuamente. Paulo traz essa ordenança, não apaguem o fogo. E a partir do versículo 20, o contexto aqui nos mostra quais os cuidados que devemos ter para não apagar o fogo. Quais os cuidados? Primeiro, note aí. Primeiro cuidado, não desprezar as profecias, senão, veja comigo o versículo 20. Paulo diz, não despreze as não desprezem as profecias, porque certamente essa era uma realidade que a igreja de Tessalônica estava vivendo, né? Tendo um senso muito crítico, agindo assim meio que apagando o Espírito. Eu creio, escute bem, eu creio, já dei aula sobre isso aqui, eu creio na profecia, uma verbalização inspirada pelo Espírito Santo, que direciona a nossa vida. Deus usando homens e mulheres para nos trazer um certo direcionamento, certo? Agora é uma verbalização inspirada pelo Espírito Santo, que esteja pautada nas Escrituras. Eu não acredito em palhaçada, eu não acredito, tá, em manifestações assim, irresponsáveis, que tem aí em diversos lugares, tipo, o Senhor está preparando o teu marido, a tua mulher, quando muitas vezes o cara que está ali recebendo a profecia, o cara já é casado. Me lembro de um dito profeta, né, que chegou na igreja e tinha um baterista lá, e ele, eita varão, eis que o Senhor está preparando a tua esposa. O baterista mostrou a aliança e disse, já preparou. Aí ele, para tirar de tempo, disse, mas é um casamento com Jesus. Escute bem, sabemos que existe em muitos lugares muita palhaçada, mas eu acredito em homens e mulheres com uma palavra pautada nas Escrituras, que coadune com a palavra de Deus, que é a grande profecia. A grande profecia é a Bíblia Sagrada, a grande profecia. Tá? Homens e mulheres que são usados pelo Senhor para nos trazer uma palavra que inspira nosso coração e nos faz caminhar com fogo ainda mais aceso. Homens e mulheres que sobem aqui num púlpito como esse, pregam a grande profecia, pregam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, e você e eu, a gente sai da igreja ainda mais entusiasmado e dizendo, eu estou mais apaixonado por Jesus, porque o Senhor falou comigo, a palavra dele não caducou, essa é uma profecia viva e eficaz para o meu coração. Homens inspirados por Deus, pregando, profetizando. Eu creio nisso. E o apóstolo Paulo diz para a igreja de Tessalônica, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, não desprezem. E lógico, né, como a grande profecia é a Bíblia Sagrada, há em muitas igrejas sérias como a nossa aqui, o grande incentivo para você mergulhar na palavra, para você ser mais profundo nas Sagradas Escrituras, para você se apaixonar pela Bíblia, para você se debruçar na palavra de Deus, para você compreender de maneira mais profunda o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ver símbolos no Antigo Testamento que estão sendo concretizados no Novo Testamento. Você fazer a ligação e dizer, meu Deus, como a Bíblia é extraordinária, como eu sou apaixonado por ela é a grande profecia, portanto, meu irmão, não despreze a palavra de Deus, não despreze a profecia, porque se desprezar, o fogo vai apagar, se desprezar, o fogo que talvez um dia tenha sido aceso, ele vai ser apagado, e aí nós encontramos muitos crentes que estão apagados, irmão.
E a primeira pergunta que eu faço é, como é que está a leitura da Bíblia, irmão? Aí alguns, pastor, de vez em quando eu leio um trechinho lá que alguém manda para mim no zap. Eu digo, irmão, faz isso não. Mergulha mais na profecia. Seja profundo na palavra, por favor. Apaixone-se pelas Sagradas Escrituras, para que o fogo, ele não se apague na sua vida. E se porventura se apagou, ele seja reacendido em nome de Jesus. Faz um bom devocional. Dá um tempo assim, de muita qualidade numa escola dominical. Tá? Então, primeiro ponto. Para o fogo não se apagar, não despreze as profecias. Segundo, para o fogo não se apagar, retenha somente o que é bom. Vê o versículo 21. Examine todas as coisas, retenha o que é. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Aí o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Tessalônica para ter sim um senso crítico. Examinar todas as coisas. Mas estar sempre pronto para reter o que é bom. Para abraçar o que é bom. Para abraçar o que vem de Deus. A palavra que vem de Deus. A orientação que vem do alto. Gente com maturidade é gente que anda com duas sacolinhas. Duas sacolinhas. O que é ruim, vai embora. E o que é bom, fica. Escutei uma boa palavra, fica. Alguém realmente inspirado por Deus, ministrou, que palavra, fica. Mas alguém que está blefando, irmão, com os ensinos tortuosos, com as conversas que não tem nada a ver com a verdade bíblica, vai embora. E nessa era, escuta bem, e olha aqui para mim, nessa era de redes sociais, irmão, urge mais ainda a necessidade de você ter senso crítico, examinar todas as coisas, pare de ser menino, porque se você for menino, o fogo vai se apagar, porque vai vir umas doutrinas tronchas, uns louvores assim, com umas letras que não tem nada a ver com a centralidade do evangelho, e você vai engolir um monte de porcaria. Daqui a pouco, quando você olhar para o altar, o fogo se apagou. Porque você só deu ouvido e abriu o seu altar para o que não prestava. Irmão, sinceramente, eu sou muito criterioso. Mas muito criterioso. Com o que canto, com o que prego, com o que falo, com quem me relaciono. Por falta de critério. Muito crente perdeu o casamento. Porque encostou em gente ruim. Em amizades ruins. Por falta de critério. Muitos crentes naufragaram na sua fé. Irmão, em nome de Jesus. Algumas pessoas às vezes, quando tem alguma dúvida, me perguntam, pastor, o que é que o senhor acha do pregador tal? O que é que o senhor acha do livro tal? Tem alguns que são porcaria, irmão. E quando alguém me pergunta, eu logo me benzo, cruz credo. Pastor, o senhor quer esse livro aqui? Tem um livro que eu digo, não, irmão, queima, porque eu conheço o começo da história desse cara e o fim. Kenneth Reagan, uma turma que prega prosperidade, que tem na placa da igreja, pare de sofrer. Pare de sofrer, como assim? Vida cristã é vida de sofrimento, eu não posso enganar o povo, não. E daqui a pouco o irmão chega na minha porta e diz, pastor, o senhor não disse que eu ia parar de sofrer? Olha eu aqui sofrendo de novo. Então você encontrou logo a real. Nós passamos sofrimento, mas nós temos sempre esperança em Jesus. Nós vamos embora. Nós não sofremos mais por conta dos nossos pecados, mas por conta do evangelho a gente continua sofrendo. Mas tem um monte de porcaria, irmão. Teologia de prosperidade, confissão positiva, suas palavras têm poder. Como assim? Me explica. Suas palavras têm poder? Como assim? Tem um cara que é pobre, miserável, minhas palavras têm poder. Eu digo, então vá, diga agora, eu tenho R$1 milhão. Diga, cadê o R$1 milhão? Irmão. Então tem umas coisas que o povo fala sem examinar. Como disse aqui o apóstolo Paulo, examine todas as coisas e retenha somente o que é. Veja um monte de coisas na internet, mas retenha só o que é bom, seja criterioso. E o fogo não vai se apagar. E o que é bom, alimente. Eu tenho alguns livros, alguns autores que eu, termino um livro dele, já estou entrando no outro.
Uma ministração ali, rapaz, que homem de Deus. Escuta uma ministração, daqui a pouco já vou noutra. Porque é boa comida, irmão. É boa comida. Eu estou comprometido com o meu crescimento. Eu estou comprometido com o fogo que um dia foi aceso no meu altar. O que eu puder buscar para continuar alimentando esse fogo, eu vou fazer. Portanto, segundo, seja alguém que tenha o devido cuidado de reter somente o que é bom. O que é ruim, manda embora. Terceiro, versículo 22. Abstendo-se de toda forma do mal. Afaste-se do mal. E até da aparência do mal. O apóstolo Paulo diz, olha, toda forma de mal. Toda forma de mal. Eu não vou praticar o mal, não vou pecar. E tem até alguma coisa que é aparente mal, eu estou pulando fora, filho. Eu estou pulando fora. Tem algumas companhias que, se eu não consigo chegar para trazer uma boa influência, eu estou pulando fora. Estou me abstendo. Eu estou me abstendo dessa companhia. Eu estou me abstendo dessa forma do mal. Porque eu sei o que eu quero para a minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, ele diz assim, ele diz que as más conversações corrompem os bons. Você começou até bem. O fogo foi aceso lá naquele acampamento. O fogo foi aceso naquele culto, muito inspirado. Deus falou com você naquele dia lá no quarto. Mas de repente você continuou se entregando a alguns relacionamentos, se deixando levar pela forma do mal. E aí, o fogo apagou. Tome cuidado para se abster de toda forma do mal. Versículo 23, Paulo vai dizer assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui um outro ponto, sejam alguém que vive santidade. Alguém que tenha o devido compromisso com a vida de santidade. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto de não apagar o espírito, ele diz assim, que Deus os santifique no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, um homem santificado por completo. A nossa vida interior, nosso coração completamente entregue ao Senhor. O nosso altar bem preparado para o Senhor. E aqui fora, no nosso corpo, a gente tendo uma postura, que evidencia que realmente nós estamos em Cristo. Nós não somos daqueles que dizem assim, não, meu coração é do Senhor, mas vive com o corpo fazendo o que não presta, usando os seus membros para entregá-lo à prostituição, para entregá-lo ao roubo. Espera aí, o Senhor me santifica por dentro e por fora. A limpeza, ela se dá no interior e no exterior. A minha vida é completamente dele. Santidade por completo. Paulo vai dizer assim, se certamente andarmos valorizando a vida de santidade, o fogo não vai apagar. Um quinto ponto, para aquele que quer manter o fogo sempre aceso, é o compromisso com a proclamação da palavra de Deus. Não aqui, mas em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18, se você quiser ir lá, vá comigo. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele comissionando a sua igreja, ele diz o seguinte, Marcos 16, versículo do 15 ao 18, ele disse, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E agora, um quinto e último ponto, para o fogo não se apagar da sua vida. Sejam alguém comprometido com a proclamação do Evangelho. Cristo está dizendo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. E eu dou autoridade para vocês, vocês vão expulsar demônios. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, os sinais acompanharão vocês. Vocês devem ir nesse fogo do Espírito Santo, proclamando as virtudes do reino, proclamando o Evangelho, proclamando a palavra que salva, que liberta, que transforma. Um crente que tem esse compromisso com a proclamação do reino, é um crente que vai viver a sua vida inteira com o altar pegando fogo. O tempo passa,
Os desafios são enfrentados por cada um de nós. Mas o fogo, ele não se apaga. O fogo não pode se apagar. O fogo não deve se apagar. E essa é uma das mais intensas orações que tenho feito ao longo da minha vida cristã, da minha vida ministerial. Senhor, não permita que eu, de maneira negligente, deixe o fogo se apagar. Esse fogo que um dia queimou aqui dentro, tem purificado o meu coração. Esse fogo que tem direcionado a minha vida. Esse fogo que tem me feito muito bem. Esse fogo que tem me dado prazer na caminhada cristã. Esse fogo, ele não pode apagar, Senhor. Esse fogo de viver contigo. Esse fogo de servir na tua obra. Esse fervor, essa paixão de ser um proclamador da tua palavra. Senhor, ele não pode se apagar. Senhor, me ajuda a ter os devidos cuidados. E o Senhor vem ao longo dessa minha vida cristã e ministerial falando comigo. Você não quer deixar o fogo apagar, André? É uma responsabilidade sua. Eu já toquei fogo no seu coração. Quem tem o coração aqui em chamas pelo fogo do Espírito Santo, diga amém. Você converteu? Se você converteu, se você é de Jesus, saiba, o fogo do Espírito já foi aceso no seu coração. Veio do alto o fogo que aquece a nossa vida. Agora, urge a nossa responsabilidade, urge o compromisso, para não deixar esse fogo se apagar. Como é que está teu fogo? Como está o teu fogo? Os sacerdotes deveriam fazer a limpeza constantemente. O fogo, ele não é apagado quando nós temos o cuidado com as profecias. Quando nós aprendemos a reter somente o que é bom. O fogo não é apagado quando nós procuramos nos afastar do mal. O fogo não é apagado quando nós vivemos santidade. O fogo não é apagado quando nós temos o compromisso com a proclamação do Evangelho. Eu não sei como é que anda o fogo no teu coração. Eu só sei de uma coisa. O chamado para a sua vida, o chamado de crente, não foi para viver com o coração apagado. O chamado é para viver com o coração pegando fogo.